sequência para trabalhar com essa tabela de verdades. No finalzinho da aula passada, eu sugeri para que vocês dessem uma olhada aí na internet, o que é tabela de verdades, como que ela aparece, essas questões aí. Então, nós vamos fazer aqui de forma bem sucinta, no sentido assim, para resolver os exercícios, porque, e vai pensando, gente, que cada aula que nós estamos fazendo, cada exercício de tradução, de conectivo, agora é tabela de verdades, são peças que a gente está juntando para que a gente possa, então, chegar no final das contas, fazer os métodos quantitativos nas nossas pesquisas científicas, entendeu? Então, vamos vendo pela lógica aqui, vamos somando essas aulas. Eu espero que vocês estejam revisando esses materiais que a gente está trabalhando com vocês aqui, para que isso possa se tornar algo cada vez mais natural para vocês aí. Pode parecer o que, na verdade, é muita teoria, pode ser pesado, né? Mas é só uma aula por semana, uma hora por semana, né? Vamos usar isso aí de forma bem que dá certo para todo mundo, para que vocês então possam passar por isso aqui sem tantas dúvidas e sem tantas dificuldades. E pode entrar em contato sempre que for preciso, né? Para que vocês possam, de fato, ter sucesso nesse sentido aí, ok? Eu estou preocupado com os outros meninos que por acaso não entraram ainda, né? Deixa eu só conferir aqui. Quem faz parte dessa turma mais, gente? É o Guilherme. Deixa eu pensar. Eu acho que é só mais 2, né? Acho que é 4, né, ao todo, né? É o Guilherme da Mata, ou não? Sim, Guilherme da Mata. E aí tem. Deixa eu ver. E o Jonathan, né? Acho que é Jonathan o nome do outro. Uhum. Mas tá bom. Vamos começando aqui. E aí, conforme o link que eu pus lá para vocês, aí não precisa ir nele agora ainda, né? Porque eu vou ainda, a partir daqui, mostrar para vocês alguns pontos. Então, na aula passada, na verdade, o conteúdo, né, seriam as proposições e conectivos. E aí, nesse sentido, a gente acaba entrando numa coisa chamada tabela de verdades, né? Tabela de verdades. Na aula passada, a gente construiu algumas tabelas de verdades aqui com vocês, né? E nessa construção dessas tabelas de verdades, a gente, então, resolveu alguns exercícios, né? E aí, hoje, nós vamos continuar nessa situação aqui. Hoje eu quero trabalhar rapidamente com alguns slides. E aqui, olha, você vai acessar, clicar e ver a tabela de verdade que nós construímos aqui na aula passada. Tá vendo? Então, a tabela de verdade é negação. Se o P é verdadeiro, o não P é falso. Se o P é falso, o não P vai ser verdadeiro. E aí você tem aqui, na verdade é essa aqui. É esse aqui que nós usamos naquele dia lá. Terceira guia aqui. Até tinha que apagar essas. Enfim. Na conjunção, nós temos o V e o V verdadeiro. P verdadeiro, Q verdadeiro, então eu vou ter verdadeiro. Qualquer uma sendo falsa, vou ter falso. Na implicação na condicional, só vai ser falso quando o P for verdadeiro e o Q for falso. O inverso, né? Ou as duas falsas, as duas verdadeiras, vai estar sempre verdadeiro, só essa condição aqui que vai dar um resultado falso. Então, gente, isso aqui é tabela, né? Não teríamos que pensar tanto sobre isso aqui. Simplesmente aplicar isso aqui da forma que é posto para a gente, certo? Mas eu tenho alguma explicação sim para fazer. De modo que, terminando essa aula aqui, né? Vocês vão aqui, olha só, clicar aqui para que vocês continuem aquela lista de exercício que nós já começamos aqui. Agora, a partir daqui do ponto do número 13, olha só. E aí você vai, então, fazer o julgamento conforme determina aqui. Se A, B e C são enunciados verdadeiros, X, Y e Z são enunciados falsos, quais são os verdadeiros dentre os enunciados seguintes, certo? Então, você vai olhar na tabela de verdades e vai colocar aqui V com V, V com F, assim, fazendo essa questão. Nós vamos fazer um modelo aqui hoje ainda, para que vocês possam fazer sozinhos esse exercício aqui até o número 20. Tá vendo?
Então, vamos olhar aqui agora alguma dúvida, gente, quanto à tarefa que vai ser feita? Que já está orientado aqui. Certo. Então, vamos ver aqui agora essa situação aqui do slide que eu estou chamando a atenção para vocês. Aqui. Então, vamos olhar só esse ponto aqui, olha só. E se vocês puderem comentar, tal, né, responder. Se P é a proporção chove e Q a proporção faz lama, escreva uma sentença verbal simples em português que descreva cada uma das seguintes proposições lógicas. Aqui, olha, eu tenho negação de P. Puder abrir o áudio aí para me respondendo, gente? Então, o que P significa? Pessoal, estão comigo? Chove. O que o P significa? Chove. Chove. Então, agora eu tenho aqui dois símbolos antes. Não chove. Como é que fica essa sentença aqui? Da forma que ela está. Entenderam a pergunta, meninos? Entenderam ou não? Eu não entendi muito, não. Então, aqui é passar para o português, certo? Você sabe, vocês todos, eu estou falando com vocês todos aqui. O que significa o tio? Não. Não. Então, eu tenho dois não aqui e tenho a letra P, que significa chove. Então, seria Não chove. não chove, certo? Uhum. Negação da negação vira o quê? Pensa isso. Negação da negação. O que vira? Esse não está negando esse. Eu posso cortar os dois? Pode? Tipo, me faz uma pergunta cuja qual você já tem um não. Eu vou fazer para você. Tipo, a Camille me contou, Guilherme. A Camille me contou que eu não posso te dar nota 10. Você disse que eu não posso te dar nota 10. Isso é verdade ou não? Se você falou... Não, eu tô Não. perguntando para você. Eu tô confirmando com você. Ah, tá. Então, eu não posso te dar nota 10? Pode sim. Não, tá. Você pode Não. sim me dar nota 10. Não, me responde com sim ou não. Eu não posso te dar nota 10? Não. Não. Então, significa o quê? Olha assim, o Guilherme acabou de me falar. Não, o professor Caio não pode me dar nota 10. No final das contas, o que ficou dessa frase? Vários não, só que mais especificado, como No final não, das contas, chove. aí me fala só o que ficou. Tipo, eu disse para você, olha, não posso dar nota 10 para o Guilherme. Então, qual que é a conclusão disso aqui, gente? Essa frase está me dizendo o que, na verdade? Que o professor não pode dar nota pro Guilherme. Nota 10 pro Guilherme. No caso, seria? É isso que você quer mesmo?
Quando eu te perguntei, volta, vai, raciocina junto comigo aqui. Vocês todos, gente, ó. Então, ó, o que que eu disse para vocês? A Camille me disse que você falou para ela que eu não posso te dar nota 10. Isso é sim ou não? Você me respondeu, não. Porque, na verdade, o que que eu posso fazer? O que que eu posso Professor, fazer, na verdade? professor, tipo assim, eu não participei da última aula, então isso tá meio difícil pra entrar na minha mente. Só que, tipo assim, quer dizer que um não tá anulando o outro não, no caso. Sim. Enquanto um não quer dizer que não é pra dar nota 10 pro Guilherme, o outro tá dizendo que é pra dar nota 10 pro Guilherme. Os dois juntos, né, Camille? É, os Então, dois juntos, a primeira fala é não dar 10 para o Guilherme. Certo? A primeira fala está dizendo isso aí. Não dar 10 para o Guilherme. Aí você vem e fala, Caio, a tese não dar 10 para o Guilherme está negada. Entendeu? Então, negado. Negado o fato de não dar 10 para o Guilherme. No final das contas, então, o que que fica afirmado? Dar 10 para o Guilherme. Aí é o que a Camila acabou de falar pra gente aí. Um não anula o outro não. Aí o que que sobra? Sobra só a afirmação, que é posso dar nota 10 para o Guilherme. Isso ficou um pouquinho mais claro ou ainda está muito confuso? Cleiton, Jonathan? Porque assim, Tranquilo. eu precisava que vocês me Tá falassem, confundindo né? um pouco, professor. Precisava que vocês me falassem, porque assim, não compensa a gente simplesmente seguir para frente sem vocês. Não, de fato, não, entendi agora. Não, beleza. Porque agora, então, esse não chove. Como é que ficaria essa coisa aqui? Como é que ficaria essa frase traduzida aqui? De forma sucinta. Dá para entender que é simplesmente chove? Sim, né? Entendeu? O não tá negando o outro não, né? Então, aí no final das contas fica apenas a afirmação. Então eu ligo lá, lá em Jataí, eu suponho que lá está chovendo. Suponha que lá está chovendo. Essa que nós sabemos, né? Você liga. É verdade que aí não está chovendo? E a pessoa me responde: não. Aí não está chovendo? Não. Não está chovendo. Então significa que meninos, por favor, que está chovendo. que está chovendo. Agora, se eu falar, é verdade que não está chovendo. Aqui em Porá, vocês estão em Porá? Quem tá em Porá aqui? Ninguém? Tô. Camille. Então, Camille, é verdade que não está chovendo? Sim ou não? Sim. Sim, porque significa que não está chovendo, Uhum. né? Entendeu? Então, o não com não aqui acaba virando um sim, né? Não com não junto vira sim. Professor, tipo assim, então sempre que tiver dois não, tipo na frase, tudo bem que depende do contexto da frase, mas, tipo, se eles estiverem juntos, principalmente, um anula o outro. Sim. É a questão da contradição, né? E porque aí no final da conta vai apertar se é verdadeiro ou se é falso, né? Então, no caso, uma negação nega a outra negação. E aí, no caso, uma negação nega a outra negação. Então, se a negação nega a negação, vira uma afirmação, né? Agora, uma afirmação, quando ela é negada, então, vira uma negação. Eu não sei se a gente fica repetitivo falando isso dessa forma, né? Mas está claro para vocês aqui que o Fica meio texto... confuso você falando assim, mas dá para entender. Então eu disse para você, olha, chove. Então vamos de novo aqui, Iporá, chove em Iporá. Chove em Iporá. Essa frase pode ser verdadeira ou pode ser falsa, né? Então,
Chove em Porá. Isso é verdadeiro ou falso? A Camila está aqui, ela pode dizer pra gente. Isso é verdadeiro ou é falso? Falso. Falso. Agora, se eu disser a frase não chove em Porá, isso é verdadeiro ou é falso? É verdadeiro. Tá vendo? Aí você olha aqui agora, você vai lembrar naquela tabela da negação, né? Então, ou seja, se P é verdadeiro, o não P é falso. Então, nós começamos aqui, olha. Chove em Porá. Você acabou de falar para mim que é falso, porque não está chovendo em Porá. Então, eu vou negar a afirmação chove em Porá. Não chove em Porá. Então, fica verdadeiro. Entendeu? Então, se eu disse para você aqui, olha. Bom, então tá aqui posto, né? Porque a negação da negação vira uma afirmação. Então, anula as negações. Vamos deixar em suspenso, né? A gente vai vendo outras coisas mais aqui. Eu tenho aqui o conectivo. Aqui qual que é o conectivo desse aqui, meninos? O circunflexo? É a conjunção, disjunção, equivalência, ou implicação, ou negação? Nos símbolos lá, gente. Esse aqui faz o quê? Criança, vocês não estão estudando, não, gente? Calma aí que eu esqueci. Ó, então vou pegar aqui onde a gente até estudou. Tá até aqui nesse slide mesmo, deixa eu voltar aqui. Aqui, aí, ó, o slide anterior. Tá vendo o símbolo? Nós fizemos uma tarefinha sobre isso. E você fez a tarefa sobre isso, inclusive. Sim. Não, é porque o meu V ficou diferente. Então, aqui é o Ficou circunflexo, diferente. esse é o Vzinho, né? Aqui você tem um diferente, né? Que é o Vzinho com tracinho por baixo. Mas a gente tá usando esse aqui, na verdade, assim, um W, né? Para ficar mais fácil para gente perceber. Aqui, a setinha para a direita. Aqui, setinha para os dois lados. Então, ok. O circunflexo é conjunção. O Vzinho, disjunção. O Wzinho, disjunção exclusiva. A condicional ou a implicação, a setinha para a direita. A bicondicional ou a equivalência, setinha para os dois lados. O símbolo circunflexo, a gente vai ler E. O símbolo Vzinho, a gente vai ler OU. A disjunção exclusiva, que é o W, também é OU. A condicional, que é a implicação, que é a setinha, a gente vai lá se, proposição, então, proposição. A bicondicional, que é setinha para os dois lados, é se e somente se. Ok? Então, nós temos aqui, olha, P, circunflexo, Q. Como que a gente lê isso aqui, por favor, primeiro, então? Chove e faz lama. Pronto. Simples assim. Vou escrever aqui. O P significa chove. O circunflexo significa e o Q significa faz lama. Simples, né, meninos? Depois que aprende é simples, né? E essa outra aqui? Professor, no caso, tipo, só vai dizer esse negócio de verdadeiro e falso quando tiver esse tiozinho aí, é? Não. O tiozinho é só o conectivo. Para falar para a gente que aqui no meio tem uma conjunção. Eu estou juntando o chove e estou somando com o faz lama na informação. Chove e faz lama. Entendeu? Mas no caso, tipo assim, no caso de verdadeiro ou falso, ali no tá. caso, a negação. Uhum. Tipo, pra saber se é verdadeiro ou falso, é só quando tiver essa negação ali, é? Para saber se é verdadeiro ou falso, esse aqui também a gente saberia. A gente vai perguntar se chove é uma proporção verdadeira ou uma proporção falsa. No caso, tipo assim, você só falou na outra, então, para explicar pra gente. Só, porque agora nós vamos fazer exercício para usar a verdadeira. Por que acontece? Nós falamos aqui em Porá. Quem não está em Porá, não tem como confirmar se aqui está chovendo ou não. Então, eu tenho que partir do pressuposto que pode estar chovendo, ser verdadeiro, ou eu posso partir do pressuposto que estar chovendo seja falso. Entendeu? Tem que partir desses dois pressupostos. Eu só vou confirmar com o conhecimento da realidade.
Entendeu? Então, por exemplo, essa frase aqui, esse argumento. Chove e faz lama. Em que situação esse argumento aqui vai estar verdadeiro? Quando você chegou e falou... Aonde você está, Jonathan? Você está onde agora? Em que cidade? Iporá mesmo ou outro lugar? Porá. Iporá. Então, quem não está em Iporá? O Cleiton não está em Iporá ou o Guilherme? Todo mundo está em Iporá? Não tô, não. Não, eu não. O Cleito não. O Cleiton não está em Iporá. Aí a Camille vem e fala aí na sala. Olha, gente, chove, Cleiton, chove e faz lama em Iporá. Entendeu? Para que essa fala sua, Camille, seja verdadeira, deixa eu puxar para cá, só para a gente fazer aqui a tabela de verdades. Para que esse argumento inteirinho seu aqui seja um argumento verdadeiro, o Cleiton está lá na cidade dele, lá, sem saber o que está acontecendo aqui em Iporá, o chove pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Certo? O faz lama pode ser verdadeiro, mas pode ser falso. Mas também pode ser o contrário. Pode ser o caso do chover ser falso e o faz lama ser verdadeiro. E pode acontecer o fato do chover ser verdadeiro e o fazer lama ser falso. Certo? Até aqui tá entendido, Camille? Sim. Ou não? Então, são as várias possibilidades. Para mim saber se você está mentindo ou se está falando a verdade, ou saber as possibilidades disso, entendeu? Para que isso de fato seja válido o seu argumento, só pode ser válido por conta desse conectivo E que você utilizou. Esse argumento só vai ser válido nessa condição aqui, ó. Porque não tem sentido você falar isso aqui, não tem sentido isso aqui e não tem sentido isso aqui. Porque você não pode dizer chove e faz lama se por acaso não chove e nem faz lama. Se é falso que chove e é falso que faz lama. Você não pode dizer que chove e faz lama se é falso que chove e verdadeiro que faz lama. Você não pode dizer que chove e faz lama se é verdadeiro que chove e falso que faz lama. Dizer isso só pode ser dito quando verdadeiramente chove ou verdadeiramente faz lama. Aí você tem um argumento válido aqui e falso, né? Nessas três possibilidades aqui. O que mudaria, gente, totalmente se você trocasse esse E por OU. Entendeu? E nós vamos fazer aqui agora. Eu vou deixar isso aqui. Né? Para a gente fazer esse outro aqui agora. Aqui ficou como é que é? Chove ou... Não, E faz lama. Certo. Agora, por favor, quem faz esse aqui para nós aqui, olha. Esse Q, V, N, P. Professor, isso aí não faz lama ou não. Faz lama ou não chove. Faz lama ou não chove. Não chove. Beleza. Então aqui vamos fazer do mesmo jeito a tabelinha de verdades aqui. Né? E aqui aumenta algumas coisas, né? Por exemplo, o não chove. O faz lama pode ser verdadeiro. O faz lama pode ser verdadeiro. Pode ser falso. Pode ser verdadeiro. Pode ser falso. Vou ter que passar isso para outro lugar. O chove pode ser verdadeiro. E se o chove for verdadeiro, o não chove é falso. Tá vendo aumentando a questão aqui, meninos? Se o chove for falso, o não chove vai ser verdadeiro. E aumentou mais uma coluninha para a gente analisar aqui, né? E aqui eu vou pôr VF. Aqui agora é F. V. Se for um, o outro é falso. Aí o que acontece? Nós vamos pegar ou essa aqui, ou essa aqui, dada o entendimento primeiro dessa situação aqui. De modo que o ou, ele me dá outra possibilidade na tabela, que ou chove ou faz lama. Essa aqui é inclusiva.
Essa é a única que é mais ruim de entender, porque ela, no fato, ela dá essa possibilidade aqui. Entendeu? A possibilidade de poder ser os dois. Entendeu? Então, só para não confundir, vamos tirar essa tabela de cá. Vamos tirar só essa aqui. E vamos resolver essa questão aqui. Então, foi dito, faz lama ou não chove. Se é verdade que faz lama e é verdade que não chove, na tabela de verdade, isso fica verdade. Se é falso que faz lama e é falso que não chove, na tabela da disjunção, isso é falso. Porque é um ou outro, mas não pode ser nenhum dos dois. É verdade que faz lama e é falso que não chove, então esse argumento é verdadeiro. Porque é um ou outro. Então, se é um é verdadeiro, tudo bem. Se é falso que faz lama e verdadeiro que não chove, então esse argumento também é verdadeiro, que é um ou outro. Se um é verdade, então tudo bem. E aí, jovens, vocês me falam se tá bom? Pode falar. Tipo assim, como é que a gente vai saber qual, tipo... Não, aí tem a tabela. Tem a tabela que eu já passei na aula passada e você tem acesso aí. Eu vou mostrar agora para vocês. É claro que a gente constrói essa tabela, né? Não é uma coisa assim que é totalmente fora das possibilidades, né? Deixa eu mostrar aqui. Então, aqui nós temos a tabela. Vamos entrar na aula de hoje lá. Lógica. E você vai entrar aqui, olha, lá em material, tabela de verdades. Para visual, tabela de verdades. Vamos clicar nela para a gente ver aqui. Então, aqui está todas elas. A negação, a conjunção, a disjunção. Nós acabamos de fazer a disjunção aqui. Entendeu? Então, se for V e V, é V. Se for V e F, é V. FV é V. FF é F. Entendeu? Então, tem a tabela aqui, mas eu acabei de... que está na cabeça da gente já. Certo? Então, vamos continuar aqui nesse outro aqui. Vamos traduzir primeiro, né? Para depois... Nós estamos acrescentando a tabela de verdade aqui, mas, na verdade, nem é ela o exercício de agora. É só para a gente, no caso, meio que aprender a traduzir mesmo. Já pode ler aí? Pode ser você, Camille? Lê aqui para a gente essa quarta questão aqui, quarto argumento. Se não chove, então não faz lama. Pronto. Perfeito. Vou escrever aqui. Texto. Se não chove, então não faz lama. Em que circunstâncias essa fala sua estaria falsa? Só tem uma circunstância, que é essa aqui, ó. Vamos ver na tabela de verdade. A gente fala que é a Vera Fischer. Aqui é a Professor. explicação. Sim. No caso, então, tem que tirar o se, não, né? Não chove, então não faz lama. Não, o se faz parte desse Faz conectivo aqui, ô Guilherme. Mas Guilherme, ele... Ah, esse, tá, não, esse entendi. conectivo, ele determina que você coloca um se para começar a frase, aí você coloca a primeira proposição, aí você coloca no meio o então, e aí você coloca a segunda proposição. Uhum, Entendeu? Isso é determinado pelo conectivo. tinha esquecido. Agora, o de baixo, não. O de baixo você coloca só a proposição, e no meio, se e somente se. E a segunda proposição. Ok? Então, aqui, ó, né, para a gente julgar aqui na tabela de verdades esse argumento, né, porque aqui já não é só uma proposição, são mais de uma proposição, então é um argumento, que é se não chove, então não faz lama. Isso só seria falso se o primeiro item, se o P, o não P no caso, fosse verdadeiro e o não que fosse falso. Aí seria falso. Na resta das possibilidades, dá verdadeiro. Entendeu? E para explicar isso aqui seria, então, a questão de colocar aí exemplo, né? Eu não sei
um exemplo bom de colocar aqui, mas é uns exemplos, por exemplo, na matemática, né? Mas eu não estou lembrando nenhum aqui agora para colocar. Mas vamos ficar com essa questão aí. E esse aqui nós já até adiantamos, né? O P significa chove, se e somente se faz lama. Então, aqui nós usamos os conectivos todos, né? A negação, a conjunção, a disjunção, a implicação e a equivalência. Aí você tem, ó, tabela de verdade. Então, você vai, como nós vamos saber? A Camila acabou de perguntar aí. Então, como nós vamos saber? O que é a tabela de verdades? É um instrumento para determinar o valor lógico das proposições compostas. Não, então, não são proposições sozinhas, são aquelas juntas com outras, né? Ou aquelas negadas, que acaba sendo uma nova proposição, porque eu tenho tipo chove e tenho não chove, são duas possibilidades. Hoje eu descobri uma coisa, né? Vocês são da matemática aí também, na contabilidade? Então me fala, por favor, qual que é a raiz quadrada de 81? 9, professor. Ou são dois números que pode ser. Isso eu descobri hoje conversando com meus professores de matemática da escola. Então me fala o seguinte, quanto que é 9 ao quadrado? Quanto que é 9 ao quadrado, meninos? 81. 81. Então, a raiz de 81 é 9. Agora me fala quanto que é menos 9 ao quadrado. Aí é 0. Não, menos 9 vezes menos 9. Ah, Dá também 81. Mas vocês sabiam disso, né? Então, a raiz de 81 é tanto 9 quanto menos 9. Ou o contrário, viu, Camille? A questão da lógica. Se você alterar isso aqui, colocar 9 vezes 9 ou menos 9 vezes menos 9, o jogo de sinal aqui vai dar na mesma, você vai chegar aqui no 81. Entendeu? Do mesmo jeito de 16. A raiz quadrada de 16 é tanto 4 quanto menos 4. A raiz quadrada de 4 é tanto 2 quanto menos 2. Certo? Então, não, são as possibilidades que tem. Pode ser verdadeiro, pode ser falso. Pode ser, então, positivo na matemática, pode ser 9 positivo, pode ser 9 negativo, que você vai chegar nesse mesmo ponto aqui, que é a raiz quadrada de 81. Ok? Pode falar, Camila. No caso, o sinal não altera o resultado. Isso funciona aí também? Nesse caso. Só não altera o resultado nesse caso aqui, porque na multiplicação, Não, né? Na multiplicação. Então, mas é um valor lógico, né? É uma propriedade lógica essa aqui. Mas no caso, você quer usar como exemplo para, tipo, Pra comparar com... Para dizer que tudo que você me falar, tudo que nós falarmos na nossa vida pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Sim. Entendeu? Pode ser verdadeiro, pode ser falso. E aí, o que eu falei logo na frente, a pessoa, mas você se contradisse. Você agora se comprometeu, porque você, numa sequência lógica, tipo, eu tô com meu carro aqui, viajei, fui na fazenda e lá fez muita lama. E você vai olhar, meu carro tá limpinho e tá sequinho, né? Eu falei, como assim? Como o seu carro, como choveu e fez lama e o seu carro tá limpo? Entendeu? Então, uma das coisas está falsa. Ou o meu carro não tá limpo coisa nenhuma, ou não choveu coisa nenhuma. Entendeu? Então, se eu disse, eu viajei no meu carro, na estrada de terra, e chovia, fez lama, entendeu? Então, ou seja, choveu, beleza, o carro tá sujo, né? Mas pode ser que eu diga isso para você e meu carro esteja limpo. Então, uma das coisas está sendo mentira, está sendo falsa aí dessa história, ou tudo, né? Talvez eu nem viajei nada. Aí que vai construindo o argumento, tá entendendo, gente? Vai construindo o argumento. E eu tô falando com vocês aqui no sentido de entender lógica mesmo, da construção disso aí, mas pensando na hora que você vai escrever seu TC. Você vai escrever seu TC e lá você vai trazer informações de pesquisas. Tanto você pode fazer mentiras no seu TC e passar,
como você vai ler textos que são mentirosos e assim também passar. Você está entendendo? Então, ou seja, é meio pragmático, né? É meio estranho o que eu estou falando aqui, mas são situações, né? Pode ter, vai ser submetido a juiz de verdade, pode ser verdadeiro, pode ser falso. Aí eu espero que esteja claro aí essa situação, entendeu? E aí nós temos a tabelinha aqui, olha só. Essa tabela, ela tem até uma propriedade lógica aqui, ó. Se, por exemplo, eu tenho apenas duas proposições, então o número de linhas que vai dar aqui para me colocar todas as possibilidades aqui, isso aqui é uma análise combinatória mesmo, né? Então, ou seja, pode ser VV, pode ser VF, pode ser FV, pode ser FF. Agora, se eu estou analisando, por exemplo, três proposições, tipo, viajei na estrada de terra e tinha lama. Tem três proposições. Então, qual que é a primeira proposição? Viajei. Isso pode ser verdadeiro, pode ser falso. Viajei na estrada de terra. Isso pode ser verdadeiro, pode ser falso. Faz lama? Pode ser verdadeiro, pode ser falso. Entendeu? Então, ou seja, você vai ter que analisar esses três itens, né? Talvez até um quarto, o carro está limpo, né? O carro está limpo. Então, se for só três itens, eu tenho que elevar a proposição ao cubo, né? E aí eu vou ter 8 linhas. Isso aqui você não tem que fazer essa conta não, tá, gente? Fique claro, não tem que fazer essa conta de jeito nenhum, mas só para saber que para você analisar três proposições no argumento, você precisa de no mínimo 8 linhas, porque tem que considerar que tudo é verdadeiro, considerar que tudo é falso. Considerar que as duas primeiras é verdadeiras, a segunda é falsa. Considerar que a primeira é verdadeira, a terceira é verdadeira, a segunda é falsa. Considerar que a primeira é verdadeira, as outras duas são falsas. Considerar que a primeira é falsa, as outras duas são verdadeiras. Considerar que só a segunda seja verdadeira. Considerar que as duas sejam falsas e a terceira é verdadeira. Entendeu? Pensar todas as possibilidades que isso pode acontecer para me ver a verdade ou falsidade desse argumento. Certo? Então, vamos passar já para tentar responder isso aqui. E agora você só tem que decorar a tabela de verdades, né? Eu tô brincando, mas você pode consultar lá, não é problema nenhum aí. Eu quero convidar vocês a gente olhar lá o exercício, que daí a gente começa fazendo e depois vocês continuam, ok? Até, na verdade, viu, Camilo, você não estava aqui na aula passada, eu acho também o Jonathan, não sei se o Jonathan estava aqui ou não estava, mas a gente até respondeu esse aqui já na aula passada, vamos responder novamente, para que vocês possam fazer os outros elementos desse. Então, aqui está dizendo para a gente, olha, toda vez A, B e C são enunciados verdadeiros. X, Y e Z são enunciados falsos. Quais são os enunciados verdadeiros dentre os enunciados seguintes? Então, a gente tem que fazer aqui, né? Como é que eu vou fazer isso aqui? Aqui eu tenho um parênteses, né? Eu vou manter o parênteses só para separar bem. Aí vocês me falam, por favor. Ali eu tenho um C. Esse C é verdadeiro ou ele é falso? Meninos, me respondam, por favor. O C é verdadeiro. Verdadeiro, porque lá no enunciado está dizendo, ó, A, B e C é verdadeiro. X, Y e Z é falso. E aí eu tenho aqui uma disjunção, que é o Vzinho, né? E eu tenho o Z, que é verdadeiro ou é falso? Falso. Falso. Vou fechar o parênteses. E eu tenho aqui um circunflexo, certo? E eu tenho outro parênteses. Eu tenho Y ou B. O Y é verdadeiro ou é falso? Falso. Tem o Vzinho e tem o B. Verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. 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 Fechou. Agora eu quero resolver aqui no meio, ó. Nesse primeiro parêntese, eu tenho V ou F. Isso quer dizer que eu tenho a primeira posição que é verdadeira e eu tenho que a segunda é falsa na disjunção inclusiva. Então vamos aqui na disjunção inclusiva. Essa aqui é a disjunção inclusiva, certo? E o que eu tenho lá? Eu tenho VF. Então aqui eu tenho VF. O que dá aqui? V. V. Então pronto, vamos colocar lá V para essa questão. Aqui eu vou manter aqui esse circunflexo. E agora tem que resolver esse meio aqui. Na mesma tabela. Agora aqui é o contrário. É F e V nessa tabela. F e V nessa tabela. Qual que é o resultado? V.
V. Então, vou colocar aqui o V. Agora, eu tenho que resolver aqui no meio. Só que a tabela é outra. É a tabela da conjunção. E eu tenho aqui V no primeiro item e V no segundo item. Vamos lá na tabela da conjunção. É essa aqui, conjunção. Eu tenho V no primeiro item, V no segundo item. Então, o argumento é? V. Verdadeiro. Então, o que eu vou responder? O argumento, ou enunciado, tanto faz. O argumento é verdadeiro. Meninos, dá conta de fazer sozinho agora? Meu Deus, o negócio virou uma equação. Equação, assim, mas só que é na linguagem, né? Equação lógica. Vamos fazer aqui a 14. Né? Então, vamos lá. Eu vou manter o sinal do não, tá? O não é o tio. E eu tenho B. B é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Verdadeiro. E aqui eu vou manter o Vzinho e o C. O C é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Agora, vamos passar aqui um pouquinho baixo. Agora, o B é verdadeiro. E agora, e o não B? É verdadeiro ou é falso? Entendeu a pergunta, meninos? Vamos lá na tabela de negação? Se o B, olha aqui, negação. Se o B é verdadeiro, o não B é... Pessoal? Falso. Falso. Se o B, por acaso, é falso, o não B é verdadeiro. É oposto. Oposto. Então, o B é verdadeiro. E o não B? Falso. Falso. E aqui eu vou pôr o Vzinho e manter o V do lá. Agora eu vou ter que olhar na tabela aqui da disjunção, que é o Vzinho. O primeiro item é falso. O segundo item é verdadeiro. Vamos na tabela? Na disjunção, que é essa aqui, olha. Como é que era mesmo? Primeiro F, segundo falso. Então, primeiro F... Primeiro F, o segundo verdadeiro. Tá aqui. Primeiro F, segundo verdadeiro. Então, o enunciado é verdadeiro. O resultado disso aqui vai dar um verdadeiro. Aí eu vou escrever, tá? O enunciado é verdadeiro. Então, vamos pegar uma mais compridinha aqui para fazer uma equação zona mesmo, para acabar essa aula aqui, a 16 aqui. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui o cochete. É verdadeiro ou é falso? Uai, é verdadeiro. Verdadeiro. Eu vou manter aqui igualzinho, que nós temos que resolver primeiro os parênteses, tá? Para depois os colchetes e se tiver chave. Esse B aqui dentro do parênteses é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Aí eu tenho aqui um vizinho. E o C é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro também. Verdadeiro. Vou fechar o parêntese e vou fechar o colchete. E vamos colocar todos aqui. Agora eu tenho aqui um circunflexo, eu tenho a negação. Veja, olha só. Tá vendo que eu tenho aqui um colchete e a negação? Essa negação vai negar tudo que está lá dentro. Viu? Nós vamos resolver aqui essa questão aqui no meio. E no final da conta nós vamos inverter o sinal, porque aqui vai estar negando tudo. Mas vamos fazer por parte. O próximo parênteses, o A. Vamos colocando aqui. Se você vier rápido, vocês me falam, tá? Então, o A é verdadeiro. Circunflexo. O B é verdadeiro. Fecha o parêntese. Aí eu tenho aqui um ou, né? Vou abrir o outro parênteses, né? E o A, ele vai ser verdadeiro e o circunflexo C, verdadeiro. Fecha o parênteses, fecha o colchete. Agora vamos resolvendo aqui. Eu vou manter esse V aqui, né? Vou manter o colchete. O V eu vou manter, porque eu não vou resolver ele agora. Vou manter aqui o Vzinho e já vou eliminar o primeiro parêntese aqui, que na tabela da disjunção inclusiva, que só tem um Vzinho aí, eu tenho o primeiro V, o segundo V. Vamos lá só conferir.
tabela da disjunção inclusiva, primeiro V, segundo V. Então, o argumento é verdadeiro. Então, primeiro parênteses eliminado, eu tenho um V aqui. Vou fechar o colchete aqui e vou continuar aqui com esse circunflexo, com esse negação, abrir o próximo colchete, eliminar o primeiro parênteses, que está aqui na tabela da conjunção, que é o circunflexo, primeiro V, segundo V. Vou lá na tabela da conjunção para conferir. Conjunção, primeiro V, segundo V. Então, é verdadeiro. Então, primeiro parênteses eliminado, verdadeiro. Vou manter aqui o ouzinho, né, que é o disjunção, e vou eliminar o segundo parênteses, que é aqui é a conjunção. Primeiro V, segundo V. Tabela da conjunção é essa. O primeiro V, segundo V, então é V, verdadeiro. Certo? E agora eu vou fechar aqui o colchete. Vamos para a próxima aqui. Eu posso eliminar agora o primeiro colchete, que eu tenho a tabela aqui da conjunção. Na tabela da conjunção, eu tenho o primeiro V, segundo V. Conferindo lá, primeiro V, segundo V. Então, é V. Primeiro aqui, V. E aí, eu tenho aqui o sinal da conjunção também, da negação, e vou, então, eliminar o segundo colchete, que é V, primeiro item, V, o segundo item, na disjunção inclusiva. Disjunção inclusiva está aqui, V com V dá V. Então, vamos pôr V aqui, certo? E agora, o que acontece? O primeiro V eu só copio, porque não mudou nada aqui na situação dele. Aqui eu tenho a conjunção e eu tenho a negação desse argumento. V, a negação de V, então fica F. E agora eu tenho na conjunção, entendeu? A negação de V fica F. E agora eu tenho a conjunção que o primeiro item é V e o segundo é falso. Esse argumento, vamos lá, na conjunção, primeiro item é V, o segundo é falso. Então o argumento é falso. Entendeu? Aqui eu tenho F. O enunciado é falso. Menino, me fala, consegue fazer ou não consegue fazer? Tudo isso de ver para no final dar F. Pois é. Entendeu? Aí essa que é a história. Mas eu entendi. A sua história estava muito bonitinha. Tudo que você falou era verdade, mas você está mentindo para mim. Entendeu? Essa que é a questão. Essa negação aqui bagunçou todo o processo e tornou o argumento falso. É esse o processo, meninos. Vamos fazer esse aqui só para a gente terminar aqui, para me parar, e depois vocês façam o que faltou. Tipo, o link está lá. Então, aqui, vocês vão fazer aqui o 15, o 17, o 18 e o 20, né? E eu vou fazer aqui com vocês agora o 19, só para terminar esses 5 minutos que restam. Isso, verdadeiro ou é falso? Falso. Eu tenho aqui a setinha. Fez. Aí eu tenho um parênteses, o A é verdadeiro. Aí eu tenho a setinha. E eu tenho o B, que é verdadeiro. Ok? Então, vamos eliminar primeiro o parênteses. F, setinha, e o parêntese. Vou eliminar ele aqui no meio. Aí eu vou ter que ir lá na tabela da implicação. Eu tenho o primeiro item é V, o segundo item é V. Né? Tabela da implicação é essa. Primeiro item é V, o segundo é V, então o argumento dá V. Né? V. Agora eu posso eliminar o último, né? O primeiro item é falso e o segundo é verdadeiro, na tabela da implicação. Primeiro item falso, segundo verdadeiro, então é verdadeiro o argumento. Né? É V. Então, o enunciado é verdadeiro. Ok? Eu vou deixar nessa lista do jeito que está aqui mesmo, né?
Até parece bagunçado, mas se você observar bem, essa aqui é a mesma que nós começamos no outro dia. Fazendo aqui traduções, o que a gente fez lá, colocando em símbolo tá aqui, né? Para que vocês possam, então, ter isso aqui como material de estudo depois. Certo? E aí você pode fazer, nós fizemos aqui, ó, tudo esse exercício nós já fizemos aqui em aula. Né? A questão do ler o livro, a linguagem de economista e economês e tal, né? E agora fica, então, para você fazer tabela de verdades aqui nesses exercícios que faltam aqui. Né? Que é, no caso, de novo, né? O 15, o 17, o 18 e o 20. Aí vocês completam isso aqui, né? Aquela questão, ó, você vem aqui no arquivo, né? Arquivo, você pode então fazer uma cópia ou você pode fazer o download, né? E aí você pode então fazer e depois você pode enviar tanto no WhatsApp, né? O arquivo que você gerar aqui, ou no WhatsApp mesmo, que é mais fácil. Pode compartilhar no grupo. Vocês são só 4, então não vai congestionar nada. Você faz, aí compartilha no grupo lá que eu pego para mim poder dar os vícios, etc. Combinado, senhores e senhoras? E aí essa aula login eu posto Combinado. lá. Eu posto lá para Beleza. vocês acompanhar de novo se for preciso. Ok. Então até a próxima aula, se Deus quiser. Até. Boa noite. Até, Boa noite. boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite.